Nós vamos iniciar, então, com a palestra do Gil Giardelli, que ele faz parte do coletivo Repensadores, é fundador da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico, da Abmeio, da IAB, da Brad e APAD, da Brasil e do Comitê Digital da BMED. Eu não conheço essa sigla, Gil, depois você vai colocar. Ele organizou o primeiro ciclo de palestras sobre marketing digital no Brasil, com a primeira coluna sobre marketing digital em um jornal, o próprio Marketing, e uma revista, que é a Revista do Marketing da Comunicação. É curador das redes inovadoras da ESPM, da Sou Empresário e da área de gentileza. Ele já realizou curso de capacitação para diferentes empresas, como a Globo, a TAM, Saraiva, Odebrecht, não pode falar isso, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, entre outras. Gil, é um prazer muito grande tê-lo conosco. Bom dia, muito obrigado pelo convite, é uma honra. Se tem algo que brilha meus olhos é ver uma rede global de cientistas. Vou aqui falar de uma forma bem rápida aqui sobre a minha fronteira de estudo. Primeiro, acho que a gente tem que contextualizar esse novo mundo que nós estamos vivendo. A maioria das palavras que nós utilizamos hoje são palavras que ou foram criadas ou ganharam muita força entre a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. E aí as palavras são testemunhas que muitas vezes falam mais do que documentos. E aí eu posso citar aqui dezenas de palavras que já ficaram nos outros séculos. A gente vive na ciência a fusão dos domínios físicos, digitais e biológicos que vão acelerar nosso mundo e já aceleram de uma forma nunca imaginada e causando o que a gente está chamando de uma quarta revolução industrial. O meu trabalho vem também de rede de cientistas, onde eu desenvolvi meus estudos. Sou professor aqui de MBA na SPM, do INEPAD na USP, e também numa cadeira de pesquisa que eu tive de inovação radical e social data no MIT, nesse prédio onde tem o formato de uma folha de papel amassada, para lembrar a todos os pesquisadores que no século XXI nenhuma pergunta deve deixar de ser feita. Nenhuma ideia deve deixar de ser realizada, embasada na ciência. E, desde esse ano, com o presente de Deus, onde lecionei e sou agora pesquisador em Stanford, e ali para lembrar que o valor está sempre no centro, onde um casal, já há 129 anos, perdeu seu filho por uma febre e deixou toda a sua fortuna para que ali se criasse a ciência para os próximos séculos. E eu vou falar um pouquinho da comunicação e da inovação, e por que é importante. A inovação e a tecnologia reduziu o preço da iluminação em 1000 vezes, desde a época da iluminação feita de banhas de baleias nas lamparinas. Eu vou deixar depois com vocês, e está no meu blog, 66 por 96, bem grande. A King's College de Londres perguntou como vai ser o mundo daqui a 13 anos, em 2030. E aí foi feita essa mandala, onde une o nano, o bio, o neuro, o digital e o green. E aí a gente está criando um novo mundo. Nada do que está nessa mandala, que são mais de 300 invenções, conceitos, são processos que são futuro. Tudo está acontecendo de formas profundas, em muitos locais, e outros ainda presos. Então, fica essa linha do tempo da ciência e da tecnologia que eu acho que o Brasil precisa mergulhar nisso. E por quê? Porque antes a curva do sino, ela demorava primeiro 100 anos, depois 50 anos, 30 anos, e agora a gente está falando de curva do sino da inovação, de barbatana de tubarão. Qualquer ideia que você tiver hoje, em média 400 pessoas têm a mesma ideia no mundo. Só que apenas 3, no conceito de invenção simultânea, colocam essa ideia para funcionar. O brasileiro, sim, é muito criativo, mas pouco inovador. Porque inovador é aquele que é resiliente e coloca a sua ideia para funcionar. E o Brasil precisa desse chacoalhão. E aí, bem-vindos ao mundo VUCA. Extremamente volátil, incerto, complexo, ambíguo, quando até o Vaticano abre as suas paredes para colocar um documentário sobre as espécies terráqueas que provavelmente vão se extinguir se nada for feito. Agora, sobre a comunicação nesse mundo VUCA, o que está sendo a troca de dados em 2016, faltando poucos dias para o ano que parece que não acaba, foi 133 vezes maior do que na soma dos últimos 3 décadas. Ou seja, a produção de conteúdo ela tem causado algo que cria em nós um estresse, que cria em nós uma força diferente,
E aí isso mexe em todas as áreas. A educação vai ter que se repensar inteira, porque o conceito de aula cronometrada, espaço concreto fica para trás, e a gente tem que beber em alguns educadores, né, como Paper, que disse que a gente vai ter que mudar. Mas falando da comunicação em si, eu e minha equipe, nós fizemos ali a pirâmide de Maslow, né, que nós da comunicação levamos muito. Acho que a pirâmide de Maslow antiga deve ser respeitada e colocada no panteão dos gênios, porém, hoje são outros mundos. E a gente tem que entender esse mundo numa grande faculdade de comunicação aqui no Brasil, o curso mais procurado nos últimos 3 trimestres para graduação foi de youtuber. Eu, tecnicamente, sou contra isso, porque eu acho que o youtuber se forma de outra maneira e fico pensando o que vai estudar 4 anos para virar um youtuber. Mas, enfim, quem sou eu para... Não sou o Sérgio Moro, mas... E o que está em jogo? Está em jogo que todas as pessoas estão querendo agora, como disse Andy Warhol, seus 15 segundinhos de fama, e agora são seus 15 segundinhos de fama digital. Aqui é a Gwyneth Paltrow. Ela cria um site sobre qualidade de vida, sobre alimentos orgânicos, enfim, sobre muita coisa que está atrelada ao bem-estar. E hoje, qualquer coisa que ela coloca nesse seu blog, né, sem ser uma especialista, uma nutricionista, uma profissional de engenharia de alimentos, ela consegue vender em tempo recorde. Né? Uma das pessoas que é hoje um grande nó na rede, tudo que ela colocar, é a senhora Kathleen, que até os 65 anos ela era casada com a mãe da Kim Kardashian, seja lá o que signifique, mas ela era casada, né? E ela resolveu mudar o seu sexo e hoje ela é um nó. Qualquer coisa que ela twittar, que ela blogar, que ela postar, vira uma mudança radical. E aí não é um julgamento, a gente só está colocando os fatos aqui. A Coca-Cola já começa a trabalhar em novos tipos de comunicação, usando ciência pura. A gente até pode discutir se é certo ou errado, mas é nisso que está se trabalhando, porque no futuro a comunicação... Claro, isso daqui não vai entrar, né, no comercial do Fantástico, mas imagina no Walking Dead, funciona. E aí as pessoas começam a trabalhar de uma forma... Mas por que eu disse tudo isso? Porque na cadeira de Stanford a gente está dizendo que não existe mais o Big Data, agora é o pensamento matemático, que não importa, né, os seus argumentos, é a ciência pura. Quando você vê a ciência, os números, e aí não existe certo e errado, existe contexto e números. E a gente vai ter que cada dia mais. E aí a nossa fronteira de estudo é o que a gente está chamando desses números individuais. Hoje, uma pessoa, né, como nós, produz quase 5 terabytes de peso digital. E aí como você vai formando esse novo processo, e quando você começa a monitorar isso, você entende por que os governos estão dessa maneira, por que as empresas estão disso. E o mais importante disso é que está se criando um contágio emocional, seja para o certo e para o errado, como nunca visto. Como aqui, milhares de pessoas, e muito estudadas, muitos PhDs, por exemplo, fazendo o conceito que é chamado dos hackers. Hackers são sempre pessoas do bem, tentando mudar esse mundo e para onde ele está indo. E do outro lado, né, todos os anos a Universidade de Oxford e o seu dicionário definem quem é a palavra do ano. No ano passado foi emoji, e esse ano a palavra escolhida para 2016 é a pós-verdade. Uma palavra muito séria, porque ela diz assim: primeiro a confiança entre as pessoas, depois pouca confiança entre as organizações, governo, empresas, mas o pior não importa todos os dados, o que importa são os meus conceitos. Não importa que você vai falar que Trump ele é sexista em uma série de erros do século XX, mas o que importa é o que eu acredito. Isso vai criando um problema seríssimo na comunicação, na política. Vivemos uma transparência radical como nunca visto. Posso assegurar para vocês que tudo está sendo monitorado, está sendo repensado. Cada vez que você sorri, sim, tem alguém olhando para você, e a gente vai ter que discutir esses pontos. Rússia e FBI já começou a se posicionar, já tem uma arma poderosíssima, são 300 soldados de cyberguerras, criando e propagando inverdades, criando processos, e aí isso pode mexer com a alimentação, pode mexer, é uma arma poderosíssima. E empresas, né, e não estou julgando, estou colocando os dados, entrando nessa de uma forma como nunca visto, onde uma Volkswagen mente em praça pública e ela simplesmente perde dezenas de bilhões de dólares do seu valor, porque na era
da pós-verdade, a transparência radical manda nisso. Mas a gente vai ficar feliz aqui, né? Vivemos um renascimento do século XXI, e é esse lado que eu gosto mais. Aqui, usando algoritmos, alta tecnologia, está se estudando como que Rembrandt pintava, e aí usando várias tecnologias está se reproduzindo novas, como se ele estivesse vivo hoje, novas obras de Rembrandt, e todos os seus pesquisadores, quando olham, falam impressionante, mesmo feito em impressora 3D, como realmente lembra esse grande mestre. Quando a gente fala da área de saúde, né, foi para combater um pouco do ebola nos 3 países que ficaram de joelhos na África. Foi colocado um chip, um nanochip nas pessoas, e quando ela sentia a febre, você, de uma forma, né, educada, e retirava essa pessoa. A gente até pode discutir os limites éticos e jurídicos, mas numa pandemia que assolava o mundo, vão ser esse tipo de coisa, que vai ter que ser feito, essas atitudes duras, né? Ou aqui, no caso que sem governo, sem nenhuma associação, foram trocados mais de 5 bilhões de dólares entre pessoas trocando insumos de saúde, insumos de educação, insumos financeiros. Isso mostra que a gente está vivendo realmente uma nova era, que é onde a competição fica para trás. Vamos ter que repensar, né? Aqui já são vias criadas para que quem usa smartphone fica de um lado, né? Quem não usa fica do outro. O bem-estar vai estar cada dia sendo utilizado de uma maneira que são essa internet das coisas, que eu já pontuo, onde as pessoas, né, aqui, por exemplo, ela está monitorando o pai dela, e aí o pai dela teve um problema. Então, vamos só pensar aqui, né, recentemente estive fazendo um trabalho para um grande grupo de hospitais, e nós no Brasil não temos ainda, né, um RG digital das pessoas. Se eu for para um hospital, eu não tenho ali meu cadastro, não tenho outro. Isso está muito simples. Por que não é simples colocar no Brasil? Porque isso traz uma fronteira, uma transparência radical, que aí vai saber realmente quantas operações estão sendo feitas. E aí, olha só que boas novas. Aqui a esposa de Mark Zuckerberg, né, na fronteira da biotecnologia, lá em Stanford. E o que eu fiquei mais impressionado é que ela tem 5 vagas para brasileiros e nenhum brasileiro apareceu. E aí, meus amigos, procurem, porque nunca se precisou tanto de brasileiros. Mas tudo isso para eu dizer para vocês que a gente está vivendo o que é chamado de uma 4ª revolução industrial, que cria uma velocidade, uma amplitude, um impacto como nunca visto. São novas palavras que são usadas nessa revolução que a gente está caminhando, mas a pergunta não é saber as palavras, é quando isso vai realmente impactar a nossa vida, quando impacta o nosso instituto, e quanto que vocês estão usando a transformação digital. Vai ser muito rico discutir sobre as mídias sociais, mas eu posso assegurar que elas ficaram para trás. Agora a gente está falando de transformação digital, que ela não tem nada a ver com tecnologia, mas ela tem a ver que saem produtos e entram plataformas. Sai o core agora da interação, e é o efeito em rede e tudo. E só para citar como isso é importante, como esse evento é uma honra estar aqui falando, os líderes inovadores e digitais são 26% mais lucrativos que seus pares de setor. E aí, se a gente pegar, por exemplo, a Boeing, eu já mostro o avião deles, eles acreditam que o futuro da companhia aérea digital é a sua companhia aérea digital, enquanto a Blockbuster acreditava que seu maior valor era a sua rede de lojas. E aí, dito isso, né, foi perguntado no Brasil, para profissionais como nós, quem tinha nível avançado de transformação digital. Enquanto a média global foi de 33%, China e México 40%, no Brasil apenas 9% estão preparados de nível avançado em transformação digital. Tecnicamente, o que é isso? Nós estamos discutindo se a gente vai usar maiô, biquíni ou sunga branca, só que está vindo tsunami. E quando é tsunami, no final, infelizmente, todo mundo fica nu. E a gente vai ficar nu. E o que é a companhia aérea digital? Aqui é um avião do século XXI, é o avião mais solicitado no seu lançamento, demora 5 anos para entregar. Ele é um avião que ele é todo feito de energia do corpo humano, ele é de captação eólica, e sai a experiência do cliente e entra o que a gente chama de espetáculos para o cliente. Enquanto a Blockbuster, ela acreditava que, olha o que aconteceu em 2 anos, ela sai de 5 bilhões para nada. E aí eu queria falar dessas revoluções das plataformas, né? Coisas fantásticas. Primeiro que são empresas unicórnios. A gente acredita que elas não existiam, de repente elas aparecem. Se estuda argumento de realidade na academia desde a década de 30. Né?
doutores, pós-doutores, alta pesquisa realmente. Eis que vem um menino de 17 anos de idade, chamado Palmer Luckey, me encontrei com ele no final do ano passado, ele tinha um mantra: por que no século XXI as pessoas não podem se transportar para onde elas desejarem? Ele cria uma patente que gerou dezenas de óculos, o óculos, enfim, todos os óculos que vocês estão vendo de realidade virtual, sai da patente desse menino. E aí, se você quiser agora, por exemplo, conhecer o corpo humano, alguém criou um vídeo que você entra tecnicamente no corpo humano. Provavelmente você vai poder ser uma abelha e saber como que ela poliniza. Então você está vivendo realmente. E aí eu separei aqui um case no bem-estar, onde você tem ali, quer fazer um exercício, e hoje você fala: hoje eu quero navegar em volta do Rio Amazonas, amanhã eu quero navegar em volta do Rio Tietê. Cada um tem a sua escolha, né? E isso tem mexido em todas as áreas da sociedade, porque até as discussões na ONU estão feitas com esse óculos. E coisas seríssimas, onde uma série de jovens, infelizmente, não reconhecem o que foi o Holocausto. E aí um grupo, né, sionista criou aí uma aplicação para que as pessoas sejam recebidas por um ser humano que esteve lá, um judeu, e ele entenda o que foi aquele momento de barbaridade da humanidade. Porque a gente precisa despertar isso na sociedade, porque as pessoas simplesmente não estão reconhecendo que um dia houve isso. Mas também, ao mesmo tempo, quando a gente acha que acabou a inovação, vem uma empresa e fala assim: não precisa de óculos, só precisa de imaginação. Então o Dr. Friedman já falou que no próximo ano vai ter aqui algo saltando, né? Não vai precisar de óculos. E aí, por que tudo isso, meus amigos? Negócios. Aqui é o Alibaba, provavelmente nós fizemos alguma compra esse ano nele. Eles estão lançaram o banco deles. Não precisa de cartão, não precisa de cheque, só precisa do seu olho, da sua retina, lê a sua retina e faz o pagamento. E aí uma inovação puxa a outra, certo? Olhando o seu, sabendo onde você olha, você vai poder escolher a Macy's aqui em São Paulo, e você vai usar um óculos e vai falar: quero fazer compras na Macy's. E aí você vai poder usar e fazer compras na Macy's só clicando, aquele ponto azul é onde você clica. E aí eu tive no Senado, perguntaram: mas para quem que vai pagar imposto? Falei: para ninguém. Está acabando a história, pessoal. Então isso é genial, se você for pensar. E pensa nos governos, eles tinham 2 monopólios. Exércitos, podemos discutir isso, temos o PCC por aí, não é mais monopólio, e dinheiro. Primeiro foi o Google lançando a sua carteira, e aí todo mundo riu disso, né? A inovação é assim: primeiro você ri, depois vieram as moedas criptografadas, e aí eis que agora aqui no Brasil 17 mil pessoas podem colocar uma placa de captação solar na sua casa, e quando você tiver essa captação solar, o que você não usar, você vende num banco chamado SolarCoin. E aí onde você usou esse dinheiro? No banco do Alibaba. Mudou tudo ou não nessa comunicação, meus amigos? E aí é uma nova era aqui. E por que eu disse tudo isso? Porque, na verdade, essas empresas unicórnios, aqui está o planejamento estratégico do Uber, meus amigos. O que custa caro o guardanapo? Não, o que custa caro é o pensamento de uma nova era. E posso assegurar para vocês que tudo que está tendo hoje vai passar por uma uberização dos preços. Se você é dono de uma licença de táxi em Nova York, venda logo, porque sua licença caiu quase 50%. E hoje o Uber é amigo dos motoristas, só que já nos Estados Unidos ele não é mais amigo, porque ele está tendo agora caminhões autônomos que vão levar todas as mercadorias. 13 milhões de caminhoneiros, nesse momento, devem estar fazendo um evento para discutir qual é o futuro da profissão. E aí, por que eu disse tudo isso, meus amigos? São 21 pontos de inflexão, e eu queria pegar alguns aqui na área de saúde, né? Vamos só falar de produtos de alimentícios. Grandes empresas na área de agronegócios, por culpa nossa, dos seres humanos, está faltando abelha. E aí serão milhares de robôs abelhas que se conversam entre eles, é o que a gente chama tecnicamente de máquinas conversando com máquinas, e eles, se acharem uma praga, eles matam ela rapidamente. Polinizam 4 vezes mais rápido. A gente até pode discutir os limites aqui éticos, mas para alimentar 10 bilhões de pessoas nos próximos anos, eu acredito que muito vai passar pela tecnologia e por atitudes até que desagradam a maioria de pessoas que pensam na qualidade de vida, etc. Só que hoje nós temos, se eu não me engano, 2 bilhões de seres humanos comendo insetos. Isso é muito... E aí,
como que vai mudar, né? Aqui um professor de Stanford, ele ficou bilionário ao vender uma patente para Johnson & Johnson, e aí ele criou uma vinicultura, e ele disse, como criar uma vinicultura totalmente digital? Aqui é o espaço e o ambiente onde ele acompanha 26 tipos de uvas e como está sendo cultivado. E todos os índices de nutrição, etc., são colocados ali. Nesse novo mundo que a gente está construindo, só estou colocando os fatos aqui, meus amigos, e aí depois a gente discute, né, num outro momento. Universidade de Beijing, de Harvard, já criaram o DNA perfeito. Não que todos os meninos e meninas sejam loirinhos e de olho claro. Podem ser moreninhos, podem ser mamelucos, não importa. Mas todos eles, mexendo no DNA, vão viver 200 anos. E aí a Universidade de Harvard disse, vamos dar uma moratória na pesquisa de 50 anos? Será que a sociedade está preparada para isso? E a Universidade de Beijing falou, não, agora que eu tenho uma inovação disruptiva, eu já começo a vender, já vende em Londres. O nome da empresa, apesar de chinês, é um nome anglo-saxão, e milhares de pessoas comprando. O que eu acho que vai dar errado, que como disse Tim Maia, ele disse, quase tudo que eu gosto, ou é ilegal, ou é imoral, ou engorda, né? Então, acredito que... E aí vem esses genomas analíticos. Eu não sei quantos de vocês estão acompanhando, a empresa mais unicórnio do Google é a 23andMe, que você tecnicamente manda a sua saliva e ele vai fazer mais. É um doutor consulta de uma forma diferente. E quando ele foi oferecido para a maioria dos governos, houve um impacto gigante de falar, vocês são malucos? Vocês não podem ficar monitorando a saliva das pessoas. Eu acho que a gente tem que ter uma discussão na academia se isso pode ou não. Eu, tecnicamente, acho que isso vai ajudar muito a vida das pessoas. E para falar de comunicação, aqui um projeto genial da Johnson & Johnson, convidou 300 mulheres, não tem nada a ver com a Johnson & Johnson, mas eu acho que é bonito e tem que ser realmente contado, né? Eles convidaram 100 mães e falaram assim, mãezinhas, no momento que seu bebê cresceu no seu útero, que criou peso, cada movimento, né, que tiver ali, de diâmetro da orelha a orelha, de frente da nuca, vira uma letra musical. E depois chamaram essas mães quando os bebês nasceram e uma orquestra fez uma música. O que aconteceu? Não tem blogueira, não tem youtuber, você tem agora uma advogada de marca que vai amar essa marca porque tem uma música para o seu filho, imagino que deve ser algo subliminar. Na área de bem-estar também, carro virou o grande problema do mundo, certo? Se a gente for julgar, hoje o carro é um problema. Vem a Mercedes e fala assim, já que virou um problema, vamos fazer um carro que ele capta hidrogênio na frente e produz H2O atrás. Lembra da invenção simultânea que eu disse para vocês? Só que a Mercedes demorou para vender o carro. A Honda já está negociando água feita pelos seus carros. Pensa no mundo VUCA, que é isso. Em qualquer momento que você falasse desse nova era, ninguém ia falar sobre que a Honda um dia ia concorrer com a água potável da Nestlé. E esse é o novo mundo. E todo mundo está concorrendo com quem? 50 mil chineses, tudo bem que 50 mil chineses na China é 0,0 alguma coisa, mas já estão usando seus drones pessoais. Isso muda tudo, pessoal. Isso, você vai colocar seu Waze, vai lendo o relatório, vai montando a palestra, vai trabalhando. E aí, desde os Incas e dos Maias, pela primeira vez a gente vê o primeiro aeroporto intergaláctico da humanidade, onde 220 mil pessoas pagaram para 2020 irem para Marte sem bilhete de volta. Está bem no contrato. A gente só te leva. E quem tem netinho, filhinho com menos de 5 anos, prepare-se, porque provavelmente nos próximos anos seu filho ou seu netinho vai trabalhar em volta do planeta Terra. E aí a pergunta é, como vai ser a alimentação dessas pessoas? O que elas vão comer? Pílulas? Não sei. A gente vai... Eu vou passar rapidamente, que eu só tenho apenas 6 minutos aqui, mas eu trouxe um robozinho para vocês, que é esse que está aqui embaixo. Esse robozinho tem uma série de implicações, né? Aqui ele está sendo apresentado para a rainha, ele vai perguntar, where is the queen? Aí ele vai... Ela, uma senhora fofa, né? Não dá esse sorriso desde a década... enfim, faz tempo, né? Mas o que tem ali? Codificação facial, pesquisa instantânea. E acreditem, meus amigos, que os robôs cada dia vão ser nossos mais amigos mesmos, vão estar do nosso lado. Goste dele ou não, eles já estão invadindo esse novo mundo. E provavelmente no Natal do ano que vem, um presente pode ser um robozinho. E como isso vai? E não se preocupem com a tecnologia. De cada um emprego que se fecha pela ruptura digital, quase 3 novos estão se abrindo. E por último, queria mostrar para vocês, né,
como que a Leve está fazendo inovação radical? No projeto chamado Jaguar, já tem uma jaqueta, mas o próximo processo é uma calça. Uma calça onde ela tem nanosensores e você, né, mulher, menina, né, com todo respeito, você quer ter um bebezinho, e aí você veste essa calça, o nanosensor detecta que você ovulou. Quando ovulou, manda um WhatsApp, aí você escolhe seu marido, namorado, companheiro, aí você que escolhe e fala, a hora é agora, meninão, larga tudo e vai lá. E aí isso está... A L'Oréal, como fazer transformação digital em tempos que você está precisando realmente... o que ela fez? Lembra de um galinho que ela tinha, um galinho que mudava de cor, português? Né? Agora, em vez do galinho, é um tipo de um adesivinho, a L'Oréal te dá e ele avisa, quando mudar de cor, está na hora de você trocar seu filtro solar. Aumentou em quase 50% a venda de filtro solar. Essa é a inovação. E, nos meus últimos minutinhos, o que eu queria dizer para vocês, né, é que... Primeiro, mudou tudo, não é mais do físico para o digital, era do tangível para o intangível, do Big Data para o Mathematical Things. Não vou poder ficar muito nesse slide, mas eu acho que esse slide mexe muito com todo a espinha do que a gente vai discutir. Não tenham medo das máquinas, quando a gente der a mão para eles, eles vão ser... A gente vai dar saltos, como a gente deu quando a gente trocou a força motora de animais por força motora de máquina.